Queridas, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, porque essa palavra está registrada lá em 1 Crônicas 14. Eu quero confessar para vocês que essa é uma palavra, foi a primeira palavra que o Senhor me deu quando eu fui chamada para falar a uma consagração. Em 2012, eu trouxe essa palavra. E o curioso, amados, é que o Senhor, ele para esse tempo tem me dado palavras que ele me deu lá atrás. Lá atrás. Lembra do que eu falei para vocês? O tempo de aceleração e promessas antigas? Começa a lembrar de promessas antigas que o Senhor fez para você. E começa a lembrar, a observar a esse tempo, agora. Esse tempo que você está. Começa a observar que vai haver uma aceleração. Essa aceleração foi o que o Senhor me disse. Eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir o que eu falei. Eu sou um Deus garantidor. Nós não estamos diante de Deus como a Gacilda bem falou, nossa irmã intercessora Gacilda bem falou agora. Nós estamos diante de um Deus grande, forte e terrível. Viu? Terrível. E um Deus que fala e que ele cumpre. Ele garante. O homem pode não garantir, mas o Senhor garante. Amém? Então, vamos lá. Eu queria que você lesse comigo lá no verso 1. Nós vamos parando e nós vamos fazer algumas assimilações aqui em relação a essa palavra. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi entendeu, em outra versão vai dizer reconheceu, que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. A palavra diz que Davi, então, tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Lá no 6 agora, perdão, no 8 agora. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, eles subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: devo eu atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vai, porque eu entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu os filisteus inimigos, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consulta o Senhor e lhe responde: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir o barulho da marcha pela copa das amoreiras, em outra versão vai dizer, quando você ouvir o barulho, o ruído das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que sairá à sua frente para atacar o exército de filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Queridas, esse texto ele nos traz algumas palavras e algumas chaves, né? As chaves que a gente tem aqui é sobre consultar o Senhor diante das nossas guerras, sempre. Consultar o Senhor. Talvez você esteja nesse momento agora, com algumas guerras, algumas causas, algumas dificuldades, né? Então, a primeira chave que a gente traz aqui nessa palavra e que a gente aprende com Davi, mas sendo nós aquelas mulheres que o Senhor tem chamado para esse tempo,
né? Para levar esse avivamento, para trazer esse arrependimento, então o Senhor está falando conosco também, não somente com Davi, mas ele está dizendo conosco que as situações, nós só vamos vencê-las consultando ao Senhor. Se nós agirmos da forma como nós queremos agir, segundo as nossas vontades, nossos achismos, as nossas opiniões, a nossa força, ou porque lá atrás deu certo, o Senhor traz essa palavra para dizer para a gente que não. Consulte ao Senhor diante das suas guerras, diante das suas situações. Mas, Luciana, consultar o Senhor não é uma coisa fácil, e eu quero te dizer que não é. É somente para mim e para você, que está aqui nessa tarde. Porque consultar o Senhor demanda muita coisa. Mas uma dessas coisas que demandam é a paciência. É ficar até que o Senhor fale. É não esmorecer no caminho da resposta. É aguardar Ele dizer. E muitas das vezes nós não queremos dizer, nós não queremos esperar. Nós queremos, talvez nem agir pelas nossas próprias vontades, né? Mas também nós não temos a paciência de esperar. Então, a gente pergunta uma vez, a gente pergunta 2 vezes, a gente pergunta 3 vezes, e o Senhor não responde, e aí a gente vai embora. A gente concebe a nossa própria resposta, os nossos próprios achismos, porque corresponde àquilo que a gente quer, como sendo a resposta do Senhor. E nessa tarde, o Senhor está falando, começa dizendo para mim e para você, fique, permaneça, até que Ele fale, até que você ouça o som da sua resposta. Luciana, que som é esse? E aí é outra chave, é a intimidade. Você não vai ouvir o Senhor sem que você saiba a voz dele. Quando eu ligo para a Luciana Maris, aí eu nem vou falar para a Luciana Maris, porque a gente tem muito tempo de convivência, vai beirando aí mais de 10 anos, eu vou falar aqui com uma mulher aqui, vamos lá. Quando eu ligo para Tina Félix, que está aqui na minha frente, o que acontece, irmãs? Quando eu ligo para Tina Félix, eu falo, oi, Tina, e ela fala, Lu, por quê? Porque ela já conhece o som da minha voz. Então, muitas das vezes, o Senhor está respondendo e nós não conhecemos o som da voz dele. Nós não captamos ainda o som da sua voz. Por quê? Porque está faltando em nós intimidade. Só que o Senhor, nessa tarde, ele separou algumas mulheres aqui. São mulheres específicas, mulheres que geram. Mulheres que estão gerando, mulheres que trazem grande propósito dentro de si. Mulheres às quais o Senhor colocou propósitos, amados. Propósito grande que vai passar de você. Na realidade, o propósito sempre vai passar de você. O que fica na gente é projeto. O que passa da gente é propósito. O propósito ele vai alcançar o meio maior do que você. Ele sempre vai alcançar o meio maior do que você. E o Senhor reúne nessa tarde mulheres com propósitos. Mulheres as quais ele colocou no ventre propósitos. Propósitos grandes, propósito do reino dele, propósito que vai destravar a vida de outras pessoas, propósito que vai destravar famílias, propósito que vai destravar ministérios e propósito que vai destravar nações. É para a gente que ele está falando aqui. É necessário a intimidade. Amados, o que o Senhor está dizendo para a gente é que é inconcebível nós chegarmos aonde nós estamos sem reconhecer a voz do Senhor, sem saber se é Ele que está falando com a gente ou não. Muitas das vezes, eu quero dizer para vocês, amados, muitas das vezes a gente, por muitas e muitas vezes, eu fiquei, Senhor, será que sou eu ou é o Senhor? Será que sou eu? Será que é a minha vontade? Eu quero tanto que isso dê certo. Será que sou eu que estou falando? Mas um dia o Senhor falou comigo, reconheça o som da minha voz. Mas quando nós reconhecemos o som da voz do Senhor, é inconcebível a gente ser enganado. A gente não é enganado, porque a gente conhece o som da sua voz. Então, o Senhor está dizendo para nós aqui nessa tarde, consulta o Senhor, mas não consulta e saia do lugar da sua presença, e saia do secreto sem que Ele fale.
Tem algumas situações, e eu lembro bem disso, dessa primeira ministração. Engraçado que eu preguei essa ministração agora em alguns lugares, mas eu não lembrei. Mas eu lembrei disso agora. Eu trouxe lá em 2012, eu trouxe esse exemplo. Muitas das vezes, nós mães, nós mulheres, donas de casa, a gente levanta e a gente diz assim, o que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer hoje? Hoje eu faço um peixe ou uma carne moída? Para as crianças, para o meu marido, para a minha casa. Essas situações, amados, eu quero dizer para você, se você fizer uma carne moída, se você fizer um peixe, não vai alterar muito o destino da sua vida. Talvez altere até o seu paladar agora, ali, naquele momento, mas não altera o curso da sua vida. Agora, há situações, amados, que vão alterar o curso da nossa vida. E é por isso que o Senhor, na sua sabedoria, na sua soberania, diz, consulte-me antes de você resolver. Consulte-me antes de você fazer. Consulte-me antes de você realizar. Consultar o Senhor diante das situações, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Consulte e permaneça no lugar do secreto até que ele nos diga, até que ele nos responda, sem pressa, mas com a convicção de que é ele que está falando. E a palavra do Senhor disse que então Irão, o rei de Tiro, envia a Davi mensagens, madeira, carpinteiros, homens para a obra. E aí, do outro lado, diz aqui no verso 2, que Davi, então, ele entende que era o momento da confirmação do seu reino. Amados, muito lindo isso aqui, nós precisamos aprender. Porque, veja bem, não foi dito por Irão, rei de Tiro, não foi dito. Ele envia mensagens, ele envia mão de obra, ele envia material, mas Davi, ele entende. Ele entende que é o momento dele ser confirmado rei. E o que eu quero te dizer com isso é a respeito de um entendimento que nós precisamos ter aqui nesse tempo. Porque algumas coisas não serão ditas, mas nós, como mulheres cheias do propósito, nós vamos precisar entender, observar o que está acontecendo e trazer esse entendimento. Vocês entendem isso que eu estou falando? Entender, não foi dito, mas como eu estou observando o tempo, como eu estou observando as situações, como eu estou observando a minha família, como eu estou observando o ministério, como eu estou observando o país, como eu estou observando a minha casa, eu entendo. Há sobre mim um entendimento. Então, o Senhor está nos chamando nessa tarde a um entendimento. Mulheres entendidas no propósito. Mulheres que não sabem onde vão chegar, mas sabe por quê? Porque nós estamos igual a Abraão. Nós cantamos aqui, send-me, né? Envia-nos com o teu fogo. Mas nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Mas uma coisa nós precisamos ter, amados, entendimento de que as coisas não estão mais como antes, que alguma mudança está acontecendo. Esse é o entendimento, seja por um lado positivo, ou seja por um lado negativo, e quando eu falo negativo é porque o Senhor demanda de nós mudança de rota, o Senhor demanda de nós alguma mudança de estratégia, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Nós precisamos ser mulheres entendidas, com entendimento, caminhar com entendimento. Entendimento da palavra, sim, exatamente, absolutamente, mas também entendidas nas situações. Entendida nas situações que estão ocorrendo dentro do nosso propósito.
Ou seja, o Senhor disse que vai te levar para um lugar, o Senhor disse que ali não é o seu lugar e você está vendo algumas portas se fechando. Ou seja, você tem que trazer esse entendimento. Você tem que olhar e você tem que ver, Senhor, alguma coisa está acontecendo. Acontecendo, às vezes, dentro da sua casa. E, às vezes, está acontecendo algumas coisas dentro da sua casa. Para quê? Qual é o meu entendimento? Opa, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso me levantar como a Débora das nações, mas dentro da minha casa. É observar, amados, que tem alguma mudança e trazer esse entendimento. Davi, não foi falado para Davi, olha, o rei Irão, ele não mandou uma carta dizendo, olha, eu reconheço você como rei. Não, não foi isso. Ele mandou a mão de obra, os carpinteiros, ele mandou a mensagem, né? Ele fez ali e mandou. Então, Davi, ele entendeu que o tempo estava mudando. Ele entendeu que o tempo já havia mudado. Ele entendeu que havia chegado o momento em onde ele iria ser confirmado rei, reconhecido rei. Nessa tarde, amados, mulheres com entendimento, comece a observar o tempo, comece a observar as situações que estão ao seu redor. Veja se está tudo certinho, se está tudo andando como estava antes. E se não está, amados, reconhecer com entendimento. O que o Senhor quer que eu faça? É orar? Porque às vezes algumas coisas estão acontecendo e nós não temos entendimento e nós vamos seguindo como se nada tivesse acontecido. E isso traz prejuízos para mim e para você. Então, o Senhor está chamando hoje, nessa live, mulheres com entendimento. Está acontecendo alguma coisa e eu preciso me atentar a isso. Vamos prosseguir? Diz, então, que como Davi entende que ele né, que ele havia sido confirmado como rei sobre Israel, até porque o reinado dele ali, né, o reino dele estava exaltado e havia uma promessa também, ele seria realmente rei, não teria jeito, ungido desde pequenino. Mas aí, olha o 3, versículo 3, diz que Davi, então, toma ainda mais mulheres, o que é concebível naquele tempo, e ele tem ainda mais filhos, ou seja, Davi, ele aumenta muito mais, ele aumenta ainda mais o seu reinado. Sabe o que Davi faz? Ele caminha em direção ao propósito. Ele entende e ele caminha em direção ao propósito. Nessa tarde, o Senhor está falando também com a gente a respeito daquilo que ele já tem falado, e a pergunta é, você, mulher do chá com propósito, você que está aqui pela primeira vez, você tem caminhado em direção àquilo que o Senhor tem falado? Aquilo que o Senhor tem dito para você como promessa? Às vezes o Senhor está dizendo, e agora eu vou dar um exemplo muito simples, mas para que nós possamos entender o que ele está dizendo. Às vezes o Senhor está dizendo para você, olha, eu vou te colocar ali no meio dos levitas. Você tem algo e você é dos levitas, tem uma promessa sobre a tua vida. Você é levita, você vai cantar, e quando você cantar, os demônios vão cair, as situações vão acontecer, vai haver cura. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Mas aí você não tem o entendimento, você não recebe, ou você recebe o entendimento, eu tenho uma promessa mesmo. E você fica, eu tenho uma promessa mesmo. Você não compra um violão, você não canta, você não chega lá perto do louvor, você não fala lá com o seu líder, olha, eu queria muito entrar aí, pelo menos assistir as reuniões, será que eu posso? Ou seja, amados, é um exemplo simples, mas dá passos em direção àquilo que o Senhor tem te falado. O que o Senhor tem te falado? Qual a promessa que Ele tem falado para você? Qual a promessa que Ele tem dito? Filha, essa é a minha promessa para a tua vida. Isso é o meu propósito para a tua vida. E nessa tarde eu te pergunto, você tem caminhado em direção? O que você tem feito? É claro que o propósito é do Senhor, é claro que Ele vai nos mover, sempre, mas eu quero te dizer, quando nós descobrimos o propósito, nós também precisamos nos movimentar em relação a Ele, porque o propósito de Deus gera movimento, o propósito de Deus gera movimento. É impossível o Senhor falar para você, olha, esse é o teu propósito, minha filha, eu quero você aqui, eu quero você caminhando debaixo dessa palavra, eu quero isso, o Senhor começa a dizer para você aonde que Ele quer que você esteja, o que Ele quer que você faça, e você continue parada.
O Senhor está falando para nós nessa tarde, qual é o propósito? O que eu tenho te dito? Então, começa a se movimentar em relação a ele. O propósito de Deus, sim, gera movimento. Lembra de Isaías? Quando ele descobriu, quando ele disse, eis-me aqui, aquilo que nós acabamos de cantar, né? Luciana, se você puder liberar essa canção mais para o final, para a gente terminar com ela, viu? Quando o Senhor mostra para Isaías, quando Isaías entende o propósito, ele entende que ele não pode ficar mais ali, só recebendo os sonhos, as visões, as revelações, mas ele entende que o Senhor está chamando ele para um movimento, ele diz o quê? Eis-me aqui, pode me enviar, segue-me, envia-me. É isso que ele diz, envia-me. O propósito gerou um movimento dentro de Isaías. O propósito precisa gerar um movimento dentro de você. Se o Senhor disse para você, você vai ser uma enfermeira de excelência, eu vou te colocar lá dentro daquele hospital para curar a vida, para colocar a mão em defuntos e defuntos ressuscitarem. Amados, eu preciso o quê? Eu não tenho nada. Eu já preciso me levantar e ver um curso de enfermagem. Eu estou falando por baixo. Eu estou falando assim, sabe? Algo que é para você entender. Eu não posso ficar sentada achando que eu não tenho que ser coparticipante desse propósito. O propósito ele já colocou, ele já disse, já está escrito. E ele já te disse também, você não chegou até aqui, mulher de chá com propósito, até esse dia, sem saber. O Senhor já te deu, já acendeu no seu coração o propósito dele, aquilo que ele quer, para que ele te chamou. Tem mulheres aqui, amados, que trabalham em escolas. Tem mulheres aqui com testemunhos que nós ouvimos, que o Senhor tem feito nas escolas algo tremendo. Tem mulheres aqui que trabalham em hospitais, são voluntárias de hospitais, estão aqui. O Senhor tem ressuscitado mortos em hospitais. O Senhor tem, antes da pessoa fechar os olhos, o Senhor tem levado essas mulheres ao leito do hospital e aquelas pessoas têm proclamado, têm recebido a salvação. Por quê? Porque aquelas mulheres estão lá, nos lugares estratégicos. Então, quando o Senhor ele nos dá o nosso propósito, o que o Senhor faz para a gente? É apenas nos dizer. Mas o segundo passo tem que ser nosso, de nos levantarmos e irmos em direção a esse propósito. E Davi fez exatamente isso. Então, Davi, ele toma mais mulheres, ele aumenta ainda mais, né? Também com seus filhos. E aí a palavra vai dizer lá no verso 8, quando os filisteus ouviram, e eu quero te dizer uma coisa, no caminho do propósito da gente, no caminho daquilo que o Senhor, que nunca foi nosso, é dele, né? No caminho do propósito do Senhor que nos envolve, vamos falar assim, né? Do Senhor que nos envolve. Alguns filisteus, quando sabem que você tem um entendimento, que você começou a se movimentar em relação ao propósito, que você entendeu o que o Senhor quer para você, eles começam a vir, eles começam a subir. A palavra diz que eles ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel. Pense que o caminho do propósito não é um caminho fácil. Pense que nesse caminho do propósito, o inimigo vai se levantar para que você, mulher, não o cumpra. Não seja uma finalizadora desse propósito. A palavra diz que quando Davi vê que os inimigos vêm sobre ele, ele consulta o Senhor. E o curioso, amados, vamos ver o verso 9? Quando soube disso, Davi sai contra eles. Mas olha só. Mas os filisteus vieram e investiram contra eles no vale de Refaíns. Então Davi consulta o Senhor, dizendo, devo eu atacar os filisteus? Tu os entregarás na minha mão? O que nós começamos dizendo sobre consulta. No caminho do propósito, nós vamos precisar consultar o Senhor várias vezes. No caminho do propósito, nós vamos ter que consultar, parar tudo e falar, Senhor, é essa a estratégia que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é a estratégia? Senhor, devo eu devo eu seguir por esse caminho? Devo eu parar para enfrentar essa situação?
Porque muitas das vezes o Senhor vai dizer, como ele disse lá atrás, né? Fique parado, não tereis que fazer nada. Nessa guerra eu vou guerrear. Então, a gente precisa consultar o Senhor no caminho do propósito para a gente receber essas orientações de Deus até diante dos nossos inimigos, até diante daquilo que vem contra nós. Muitas portas vão se fechar e nem todas serão o Senhor. E algumas portas será o Senhor que vai fechar, para que a gente mude a rota. Como que a gente vai saber se a gente não consultar o Senhor? Se a gente não perguntar para Ele, é para a gente abrir a porta? É para a gente insistir aqui nessa porta? É para a gente ir para outra porta? Nós precisamos, amados. Nós precisamos consultar o Senhor. E Davi sabia disso, consultou o Senhor. E aí o Senhor, amados, respondeu para Davi, vá, porque eu entregarei eles nas suas mãos. Observe que Davi pergunta e o Senhor responde. Agora eu quero perguntar para você a mesma pergunta que eu faço para mim de vez em quando. Será que o Deus de Davi não é o nosso Deus? Será que ele só respondeu a Davi e não nos responde? Não! Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou nada, é a mesma essência. E eu quero te dizer que o que o Senhor mais deseja nessa vida é que nós perguntemos a Ele, consultemos a Ele diante das nossas guerras. E Ele vai nos responder. Mas aí vai entrar paciência, vai entrar permanência, vai entrar intimidade para saber se é Ele mesmo. Não é isso? Vai que o Senhor tivesse dito não e Davi tivesse entendido sim. Ontem eu falava com uma pessoa sobre isso, ontem à noite, nós estávamos sentadas e a gente está falando exatamente sobre isso, amados, quando nós consultamos o Senhor e o Senhor responde, há êxito na sua missão. Há êxito na sua missão, porque a sua missão foi aprovada. O Senhor disse sim. Mas muitas das vezes nós achamos que ele disse sim, ele disse não. E aí a gente vai enfrentar inimigos, amados, e lá na frente a gente vai perder a guerra. Isso é desgaste. A gente vai se desgastar, vai ter prejuízo no caminho do propósito. Prejuízo. Porque a gente vai sair arranhada de algumas situações que não era nem para a gente ter entrado. Não era nem para a gente ter entrado nessa situação. Mas a gente entrou, porque a gente não ouviu. A gente confundiu sim com não. A gente errou no caminho da intimidade. Mas aí, amados, fiquem tranquilas. O Senhor é um Deus que refaz todas as coisas. Aqui, então, Davi diz sim, o Senhor diz sim, Davi vai e ele vence. Mas aí, quando Davi está tranquilo, a palavra vai dizer que os inimigos, eles voltam. Eles voltam pelo mesmo caminho. Eu quero dizer para você, mulher do Chá com Propósito, mulher que está aqui pela essa primeira vez, que, porventura, nesse tempo, você pode estar enfrentando situações que lá atrás você já deu como vencidas. Você já deu como vencido, você disse, já venci, graças a Deus, está tudo certo agora. E você continuou no caminho do propósito cada vez mais longe, né? Cada vez mais indo, cada vez mais fluindo. Mas chegou esse tempo onde você olha e você diz para mim de novo. Você olha para você e diz de novo essa situação. De novo eu estou passando pela mesma situação. De novo esses mesmos inimigos voltando pelo mesmo caminho. Aqueles que eu já achei que tivesse vencido. Aqueles que eu já achei que não iam mais atrapalhar nada mais na minha vida. Aqueles que eu já achei que eu já estava curada, forte, resiliente. E aí vem de novo os mesmos inimigos, as mesmas guerras, as mesmas situações. E aí, muitas das vezes, a gente vai pelo mesmo caminho porque a gente diz assim, eu já passei por isso, eu já sei agora o caminho. E aí a gente, mais uma vez, sofre um prejuízo. Por quê? Davi, consciente disso, ele diz para o Senhor, Senhor, novamente, ele consulta o Senhor. Vamos lá, verso 13. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida. As investidas que ele faz toda hora na nossa vida?
Fiz que foi, mas daqui a pouco volta ele de novo com uma arma ainda maior, com uma situação ainda mais, né, mais terrível. Mas aí Davi, de novo, vamos lá, Davi consulta a Deus e esse responde. Davi, um homem que consulta a Deus, gente, de novo, a palavra diz assim, de novo, Davi não diz, eu já sei o caminho. Davi diz, agora não, agora eu já estou resiliente. Davi não diz, agora eu já sei as armas que eu vou usar. Não. Davi, de novo, consulta o Senhor. Eram os mesmos inimigos, a mesma situação, mas Davi não se dá por satisfeito. Davi pergunta ao Senhor de novo. O que nos sugere que no caminho do propósito, por muitas e muitas vezes, nós vamos perguntar para o Senhor de novo. De novo, Senhor, qual é o caminho? Senhor, é para eu ir? Senhor, é para eu ficar? Senhor, e essa porta aqui se fechou? Senhor, é para eu orar por essa situação? É para eu descansar nessa situação? E aí o Deus que responde sempre, o Deus que sempre vai responder, ele diz para Davi, não vá. Observaram que houve uma mudança? Davi, o Senhor diz para Davi, não vá. Aí ele diz, não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os diante das amoreiras. O que o Senhor faz agora? Dá uma estratégia nova a Davi. O Senhor não diz para ele, pode ir, eu já não te ensinei. Você não já venceu, pode ir de novo que você vai vencer. O Senhor diz não. Por isso que é necessário nós consultarmos ao Senhor, porque é uma arma para cada tempo, é uma resposta para cada tempo. Não significa que o Senhor disse sim e te deu uma arma lá e você vai usar essa arma aqui e vai dar tudo certo. Não, nós precisamos consultar o Senhor, porque o tempo muda, as estações mudam, e aquilo que você venceu lá atrás, a guerra que você venceu lá atrás, pode ser que você vença aqui, pode ser que você vença aqui. Na realidade, você vai vencer, mas pode ser que as estratégias sejam outras. Por isso, nós começamos a falar sobre entendimento. O verso 1, entendimento. Nós precisamos ter o entendimento de que o tempo mudou, as estações mudaram, a utilização da arma é uma outra, não é a mesma arma, não é a mesma estratégia. E aí, amados, vamos lá, amadas. Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Da outra vez, o Senhor falou, vai, e eu vou dar eles nas suas mãos. Agora o Senhor diz para Davi, Davi, vem cá. Vem cá, você vai. Você vai. Você vai vencer a guerra. Mas você vai ter que ficar ligado, Davi. Porque a forma como você vai vencer a guerra agora vai ser uma forma diferente. Agora não vai ser do mesmo jeito, porque as coisas mudaram. As situações mudaram e o tempo mudou. Então, agora você vai ter que ficar atento à estratégia que eu estou te dando. E a estratégia é, você precisa rodear por detrás deles e atacar por diante das amoreiras. Havia um lugar certo que Davi deveria estar. Havia um lugar certo onde ele deveria estar. E a palavra vai dizer ainda assim, quando você, Davi, ouvir um barulho da marcha pelas copas das amoreiras, ou eu posso estar falando para mulheres aqui, aonde vai estar escrito assim, quando você ouvir o ruído das amoreiras, esse é o sinal de que você precisa sair, porque eu vou estar à sua frente. Isso é lindo, porque o Senhor está falando assim, ó, Davi, ouça o barulho das amoreiras.
Você vai vencer a guerra, mas você vai precisar primeiro ficar em silêncio, porque só ouve quem fica em silêncio. E muitas das vezes nós não queremos ficar em silêncio, a gente quer falar junto com o Senhor, a gente não quer nem ouvir o outro falar. A gente fala e a gente está diante de uma situação grave, de uma situação onde o inimigo está ali com a tomada de território, seja na vida do nosso filho, seja na vida da nossa filha, seja na vida do nosso esposo, seja no ministério, seja no profissional, seja onde for. Uma situação gravíssima. E nós não paramos. Não paramos para ouvir. E a gente começa a falar junto. E a gente começa a falar coisas que não tem nada a ver. Muitas das vezes a gente não está nem falando aquilo que nós deveríamos falar, vamos dizer assim. A gente não está alinhado à situação. Mas o Senhor diz para ele, Davi, você precisa ouvir. A estratégia é nova e depois dessa estratégia, não é somente a estratégia que eu te dou. Você vai precisar parar para ouvir. Você vai precisar ficar em silêncio. Você vai precisar ter intimidade para não confundir o barulho das amoreiras. Eu nem sei que barulho é esse, amados. Mas era um barulho específico, porque o Senhor não falou, Davi, você vai ouvir um barulho, e aí você vai... Não, era um barulho específico, era o barulho das copas das amoreiras, era um ruído. Em outra versão vai dizer um ruído da copa das amoreiras. Ou seja, Davi precisaria, mediante a luta, mediante a iminência de ter seu território tomado pelos filisteus, uma situação gravíssima, Davi precisava ficar em silêncio. Silêncio. Complexo. Gente, e que coisa difícil é ficar em silêncio. Mas é o que Deus estava falando para ele. Fique em silêncio, porque senão você não vai ouvir. Não é sobre o teu pai ouvir, não é sobre o teu marido ouvir, não é sobre a tua filha ouvir, é sobre você, Davi. Quem vai ouvir o barulho das amoreiras é você. A partir de você que não está sozinho, mas está aí com o povo da guerra, junto com você, com os seus guerreiros, você vai sair. Mas saiba que eu estou saindo na tua frente. Glória a Deus, aleluia, gente. Você recebe essa palavra? O Senhor está dizendo, não é para o teu marido ouvir, não, mulher, é para você ouvir. É você que tem que ficar calada, é você que tem que ficar ligada, é você que tem que ficar ali na posição estratégica, ouvindo o barulho das amoreiras. E muitas das vezes a gente está dizendo, mas o meu marido não ouve, a minha esposa não ouve, o meu filho não ouve, o meu líder não ouve. O Senhor está dizendo nessa tarde para mim e para você. Por isso que ele te trouxe aqui. Ele está dizendo para você, é você, Davi, que vai ouvir o barulho das amoreiras. A partir de você, o teu reino, olha bem, o teu reino, e esse reino, amados, eu não sei o que é. Talvez seja a tua família, talvez seja a tua casa, talvez seja o teu ministério, talvez seja o Brasil, o lugar onde o Senhor te plantou. Talvez seja a tua igreja. A partir de você ouvir, receber as estratégias certas, corretas, fazer uso correto dessa estratégia, ouvir o barulho das amoreiras, que em nenhum momento a gente vê o Senhor falando, olha, o guerreiro, os seus 3 guerreiros, né? Os seus 10 guerreiros, eles vão ouvir, você, quando eles gritarem, você vai. Não é isso. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo, você, Davi, vai ouvir o barulho das amoreiras. É contigo, mulher. É contigo, mulher do chá com propósito. Não é com ninguém, é com você. E a partir desse barulho você vai. Nesse momento que eu estou aqui falando com você, o Senhor está trazendo vários barulhos, amadas. O Senhor, ele está se movimentando através das copas das amoreiras, dentro da sua casa, aonde ele te plantou. O Senhor, ele está se movimentando. O Senhor está trazendo barulho. Eu quero te perguntar nessa tarde, você está ouvindo esse barulho? Porque a gente precisa ser muito sincera diante do Senhor. E é por isso que ele reuniu essas 31, não, reuniu mais mulheres aqui, porque tem caixinha aí com 3 mulheres, aí a gente já viu, Luciana já conferiu.
Então, é com você que ele está falando. Ele reuniu a gente aqui para dizer, fica atenta a esse barulho. Eu já estou fazendo esse barulho. Só que é necessário que você escute. É necessário que você esteja atento. Só vai escutar o barulho das amoreiras dizendo, sai, fica, estende a mão, abraça, fala sim, fala não, se você estiver ouvindo. E o que o Senhor quer fazer nesse tempo é nos usar. O que o Senhor quer fazer nesse tempo, amados, é nos usar. É usar a tua vida, é usar a minha vida. Através dessa tomada de decisão de Davi, a palavra diz que ele novamente enfrenta os filisteus e ele protege todo aquele reino. Na realidade, o Senhor está falando também aqui sobre proteção ao propósito. Só que para você proteger, e eu tenho entendido nesse tempo, o Senhor tem falado comigo, todas as vezes que o Senhor protege o propósito dele, ele protege você. Todas as vezes que ele protege o propósito dele, ele protege você. Ele protege a tua casa, ele protege o teu ministério. Eu estou olhando do lado de cá, e o que eu mais tenho ouvido, e tenho falado, comunicado, é o barulho. Estão tendo nesse tempo vários barulhos. Vários barulhos. É só a gente observar o tempo, o nosso país. É só a gente observar o nosso ministério. É só a gente observar a nossa casa. Nós vamos ver muitos barulhos, amados. E o barulho é o sinal de que o Senhor quer nos usar. O barulho é o sinal de que ele está dizendo, vai. O barulho é o sinal de que alguma coisa está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. A gente só precisa identificar o barulho certo. Porque, às vezes, a gente está ali entrando numa guerra que não é nossa, pegou um barulho diferente, a gente está indo para outro lado e o propósito do Senhor está ficando. Porque a gente confundiu o barulho, a gente confundiu as armas de guerra, a gente confundiu as estratégias. E a gente acabou saindo do lugar que ele nos colocou. Nessa tarde, eu queria deixar essa palavra para você, mulher do Chá com Propósito. Mulher cheia de propósito. Mulher que chegou aqui nessa tarde, talvez para ouvir uma outra palavra, talvez para ouvir uma palavra mais mansa, talvez, não sei. Mas a palavra para essa tarde é: o Senhor está chamando-nos para um entendimento a respeito do que ele está fazendo nesse tempo. E ele está fazendo algo grande, porque nós servimos a um Deus grande. Não pense que ele está fazendo algo pequeno. Ele está fazendo algo grande, muito grande. Algo que é promessa. Ele está realizando, começando, acelerando promessas antigas na sua vida. Mas há um caminho. E nesse caminho nós não podemos errar. Nós não podemos ser conhecidas como mulheres sem entendimento. Sabe aquela mulher da Bíblia, aquela que fala, mulher sábia, é aquela que edifica? O Senhor está chamando-nos para um entendimento, para uma sabedoria. O Senhor está nos dando estratégias novas, porque os inimigos são antigos. Não adianta você tentar vencer na força que você tem, aplicando as mesmas estratégias. Talvez a tua estratégia seja falar, e não é essa estratégia que o Senhor quer para a tua vida. O Senhor está falando, mulher, fica quieta para você escutar o que eu quero de você nesse tempo. Fique quieta para você escutar a direção que eu quero para você nesse tempo. Esse é o tempo. E eu quero muito, amados, que vocês recebam essa palavra, para que vocês possam, a partir de hoje, sair como em 2012 eu saí. E nós estamos em 2023, 11 anos se passaram, e eu estou atrás do barulho das amoreiras. Eu preciso ouvir o barulho das amoreiras.
E, às vezes, para você ouvir esse barulho, você vai ter que sair do meio do povo mesmo. Você vai ter que sair do meio do povo. Você vai ter que passar por uma situação solitária, onde muitas pessoas não vão entender. Vão dizer para você, nossa, mas ela está diferente. Antigamente, ela ficava aqui com a gente, conversando até mais tarde. Só que hoje não é mais, mudou. Hoje você vai sair do meio ali do povo. Eu lembro que quando Isaías, ele precisou mudar, ele disse, olha, eu convivo no meio de povos impuros, né? Os meus lábios são impuros, o povo é igual a mim. Só que tem uma hora que Deus muda. Tem uma hora que Deus vem e traz uma outra direção. A Gacilda colocou ali, há uma mudança de rota. É exatamente isso. Aí você quer escutar os outros, quer escutar Deus, mas você vai ouvir os outros. Então, é incompatível. O Senhor mesmo vai te levar a um caminho meio que desértico, um caminho de solidão. Porque quando nós estamos nesse caminho, nós estamos entre nós e ele apenas. E aí é mais fácil nós escutarmos. E, por outro lado, muitas das vezes nós também não vamos querer estar muito, né, rodeado por causa do barulho. E nós vamos precisar escutar esse barulho de uma forma mais alinhada. Então, minhas irmãs, pode ser que nessa tarde você esteja passando aí por esse processo, e eu tenho quase certeza que sim. Quase certeza que sim. Mas o Senhor te trouxe nessa live para te dizer, ouça o barulho das amoreiras. Comece a olhar com entendimento para aquilo que eu estou fazendo. Começa a olhar que as coisas já mudaram, elas não estão mudando, não. Elas já mudaram. Elas já mudaram. Você olha para um lado, olha para o outro, já mudou tudo. E agora o Senhor te traz para sentar, para ajoelhar diante dele, para a gente perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Para onde eu devo ir? O que o Senhor quer que eu faça? É sim ou é não? Para que não haja prejuízo no propósito. Eu quero lembrar você uma coisa, mulher. O propósito não é teu. O propósito é do Senhor. Então, cabe a nós não trazer prejuízo a ele. Viu? Há uma grande responsabilidade que o Senhor colocou na nossa mão. Quando eu digo, não quero mais saber de nada, acabou para mim. Acabou, os inimigos voltaram, eu não estou mais afim, acabou. Há um grande prejuízo no propósito, porque o propósito, ele envolve você, mas ele não se finaliza em você. Ele envolve você, mas ele vai para além de você. Ele vai para além de você. Então, essa palavra também é para mulheres que chegaram aqui dizendo, não quero mais, chega. Os inimigos voltaram, eu estou cansada desses inimigos. Se nós abortarmos a missão, se nós abortarmos o propósito que vai para além de nós, nós vamos também trazer prejuízos à vida de outras pessoas. Daí, o interessante é ouvir o barulho das amoreiras. Eu quero agora orar por você. Quero que você feche os teus olhos aí. Aonde você está, e comece a falar com o Pai. Comece a dizer a respeito dessa palavra que você está ouvindo nessa tarde, que Ele preparou para você nessa tarde. Comece a lembrar as promessas que o Senhor tem feito, comece a observar os tempos, comece a observar a tua posição em relação aos tempos, como é que você está, o que você tem feito. Se você tem recebido as estratégias, se você tem parado para ouvir o barulho das amoreiras, que é o sinal. O barulho das amoreiras é o sinal. É um grande sinal da parte do Senhor. Quero dizer para você que, há um tempo atrás, eu recebi um sonho da parte do Senhor. E segunda-feira, muito antigo, tá, gente? Muito antigo, talvez 2015,
E segunda-feira agora, eu precisei dar uma resposta. Eu e meu marido precisamos dar uma resposta para uma certa pessoa. E essa resposta, mas se eu der a resposta errada, que eu ainda não dei, estamos desde segunda para dar, mas nós fomos para o jejum. Nós fomos para a oração. Essa semana eu não falei nada para a Lu, mas essa semana foi a semana que menos eu falei com o Lu. E talvez a Luciana esteja assim. Eu não falei com a Luciana hoje, eu não tive tempo, providencial da parte do Pai, porque eu preciso ouvir o barulho das amoreiras. Eu e meu marido precisamos jejuar, estamos jejuando, porque se a gente der a resposta sim, sendo não, ou não sendo sim, nós entendemos que nós vamos trazer prejuízo para a nossa casa. E quiçá para uma geração. Então, nós estamos ouvindo o barulho das amoreiras, mas foi uma promessa de 2000, foi algo de 2015, 2014, por aí. E hoje, 2023, para comprovar que é o tempo da aceleração, tempo de cumprimento de promessas, o Senhor trouxe essa situação para a gente. Vamos orar, Márcio. Meu Senhor da glória, meu Jesus da glória, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela vida das minhas irmãs que aqui estão, Pai. Eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo, porque hoje à tarde, enquanto eu estava sentada almoçando, eu falei para o Miguel e falei para o Eduardo. Nossa, eu senti uma pontada no meu coração quando eu pensei que eu fosse dar a palavra. E meu filho perguntou, você estudou a palavra? Eu falei, sim, filho, isso é temor. E é temor, mas também é um sinal de que o Senhor falaria a alguém específico nessa live, nessa tarde. Alguém que precisa ouvir o barulho das amoreiras, precisa ter entendimento para se movimentar da forma correta dentro do propósito que o Senhor tem para a vida dela. Alguém que talvez esteja parada, alguém que esteja aplicando estratégia errada, alguém que o Senhor está mudando. Tempo e as estações estão nesse tempo sem o entendimento do teu movimento, do teu mover. Senhor, é agora nessa hora que nós oramos a Ti, clamamos a Ti, Rei dos Reis, Senhor da glória, para que o Senhor, ó Pai, destrave a partir dessa palavra o coração, o espírito, os movimentos das minhas irmãs. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, que o Senhor venha desobstruir os canais auditivos para que sejam escutados os barulhos das amoreiras, para que as minhas irmãs consigam escutar esse barulho e não ter dúvida, através de uma intimidade contínua e crescente contigo, de que é o Senhor que está trazendo o barulho, de que esse barulho, esse estrondo vem da parte do Senhor. Senhor, muitas das vezes o estrondo é uma ruptura, muitas das vezes o estrondo é um adeus, muitas das vezes o estrondo é uma quebra de aliança, muitas das vezes o estrondo, Pai, é uma traição, é algo que nós não gostaríamos de sentir. Senhor, é uma deserção, é pessoas saindo do nosso lado. Senhor, eu não sei qual é esse estrondo, mas o Senhor está trazendo estrondos nessa tarde. E que nós possamos ter o entendimento de que é o teu vento, é o vento do teu Espírito Santo, é o Senhor dos senhores, o Rei da glória, fazendo um caminho novo para o propósito, para que nós possamos cumprir esse propósito sem prejuízo. Eu não sei, Pai, o que o Senhor está trazendo para o coração, para o espírito das minhas irmãs, o que elas estão passando, as situações que elas estão vivendo. Mas nessa hora, Pai, traz o entendimento para elas de que as estações mudaram, o tempo mudou, e o Senhor quer fazer algo, mas com uma estratégia nova, entregando armas novas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que elas estejam atentas
a esse barulho, ao teu barulho, ao teu mover, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que essa palavra, Pai, permaneça, porque essa palavra não é de Luciana Domingues. Essa palavra é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito e disse: compartilhe, tão somente compartilhe nessa tarde. Ouça os estrondos, os barulhos, os ruídos. Em nome de Jesus, mulher. Ouça os ruídos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Luciana Marins.